Será inaugurado segunda-feira o prédio mais alto de São Paulo, é o Platina 220. É um edifício de 172 metros, 50 andares, reforçando aí uma tendência de verticalização no bairro do Tatuapé. A intenção é criar uma espécie de polo ali, porque o prédio vai reunir, além de um shopping e um hotel, também apartamentos, para que as pessoas não precisem ficar fazendo grandes deslocamentos. Podem ficar ali pela Zona Leste mesmo, morar e trabalhar no mesmo lugar. É um prédio belíssimo? Não é um prédio belíssimo, mas é um prédio alto. 200 e quantos metros? 172 metros, certo? Agora, quando a gente compara esse prédio com espigões de Nova York, de Xangai, de Hong Kong, Dubai, ele quase desaparece. São Paulo tem a fama de ter grandes prédios, mas não tem. Os prédios daqui não são altos, comparados com outras capitais. Por que será? Está conosco o Walter Caldana, que é arquiteto e urbanista, professor da Universidade Mackenzie. Professor, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, é um prazer. Aqui no Butantã, bem pertinho da gente, também surgiu um prédio bem alto. A gente está vendo uma tendência de verticalização da cidade, professor? Na verdade, não é uma tendência atual, né? São Paulo vem se verticalizando há 100 anos. A Paulista só tinha casarão, enfim, o centro da cidade também, e hoje nós temos prédios. O que nós temos são várias ondas e várias gerações de verticalização na cidade de São Paulo. Muita gente está falando que essa verticalização é fruto do plano diretor. Não é. Na verdade, São Paulo, este mecanismo de produção da cidade, que é a substituição do mais baixo e do mais pouco denso, do mais espalhado pelo mais alto, e espera-se mais denso, é uma história antiga da cidade. É a história da cidade ao longo do século XX que continua agora. Mas a nossa história nunca foi marcada, né, por prédios gigantescos. A gente não tem um prédio do tamanho do Empire State Building, do Chrysler Building, das Torres Gêmeas, né? Agora o One Tower, só para citar Nova York aqui. Eu me lembro que lá nos anos 90 ou 80 surgiu um projeto de um prédio que seria construído na Vila Maria, na Zona Norte, em formato piramidal, que era um troço enorme. Torres do Paris. Mas é muito feio. Graças a Deus aquilo nunca saiu do papel, horroroso. Mas era muito alto, seria do tamanho do Empire State Building, mas isso nunca foi para frente. Por que a gente não tem prédios tão altos aqui em São Paulo, professor? Bom, o Maharishi Tower é um caso à parte, não vamos nem avançar, porque ele de fato era um problema. Ele não era, o problema dele nem era ser alto demais. Esse era o nome? Né? Era Maharishi Tower? Maharishi Tower. O nome eu não lembrava. Era um equívoco completo, o Maharishi Tower. Mas enfim, nós não temos prédios tão altos por vários aspectos, mas todos eles ligados fundamentalmente à capacidade econômica e capacidade tecnológica, em primeiro lugar, que se refletem no modelo de composição da cidade e na legislação que os impede. Mas é importante entender que a legislação não os impede apenas porque ela quer, mas ela os impede porque ela é um resultado do momento em que se vive. Como eu disse, São Paulo vem se verticalizando há 100 anos, e isto é muito importante de ser percebido para que a gente possa entender este processo no seu todo. Para quê? Para que a gente não combata o mal errado, o problema errado, e para que a gente valorize os acertos. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, São Paulo não tem prédios altos por falta de capacidade econômica, por falta de capacidade tecnológica e por uma condição de legislação que os impede, porque isso é o que compõe a cultura da cidade até o momento. Agora, professora, a gente ficou pensando aqui essa semana, né, quando a gente falou desse prédio no Tatuapé que vai ser inaugurado. Imagina o trânsito no entorno para receber a quantidade de gente que vai frequentar um prédio daquele tamanho. Então, precisam ser feitas adequações viárias para isso. Outra coisa, a gente recentemente deu um estudo aqui na Band News FM que mostrava que a altura dos prédios também é um fator que influencia a queda de árvores na cidade, porque a verticalização, né, faz com que formem uma espécie de cânion urbano, assim, muda a velocidade do vento, muda uma série de elementos climáticos ali, e isso muda a saúde das árvores, da vegetação da cidade também. O que precisa ser pensado junto com a verticalização?
Olha, primeira coisa, a gente não pode ter medo da verticalização. Como eu disse, ela faz parte da história de São Paulo. Alô, professor? Tá na escuta? Então vamos sair verticalizando. Professor, deu uma travadinha, mas agora voltou. A gente ouviu o senhor falando, a gente não pode ter medo da verticalização. Aí depois a gente não ouviu mais o senhor. Por outro lado, a gente também não pode se entregar à verticalização só porque ela sempre houve. O que é que nos falta? Hoje nos falta claramente projeto. Em que sentido de projeto? Nos falta entender o fenômeno da verticalização, entender o que se quer dela e quais são as condições para que ela seja bem feita. Aonde que a gente falha? A gente não falha no projeto da edificação especificamente, mas hoje a gente falha gravemente na relação da edificação com a cidade. O que é isto? É exatamente o que você falou e muito mais. A gente está verticalizando sem necessariamente ter os instrumentos para acolher adequadamente esta verticalização. Ou seja, a gente corre o risco de perder o que ela tem de positivo, que é colocar mais gente aonde tem mais infraestrutura, e ficar com o que ela tem de negativo, se nós não nos prepararmos adequadamente para recebê-la. Então você veja o que acontece hoje. Esses efeitos aparentemente nocivos, em parte eles têm que ser resolvidos dentro do lote, mas, acima de tudo, eles têm que ser resolvidos no desenho da cidade. E São Paulo falha muito nesse tipo de projeto. Esse tipo de projeto que prevê pedestrianização, que prevê transporte coletivo em várias escalas e intermodal. Esse projeto que prevê arborização, que prevê bancos imobiliários, sinalização. Isso tudo é fora do lote. Nós temos que alargar as calçadas e colocar calçadas onde não tem, mas nós temos que alargar as calçadas, fazer com que elas acolham mais gente. Tudo isso é necessariamente feito pela iniciativa privada e pelo poder público. Não pode ser feito só por um ou só por outro. A nossa legislação, no entanto, induz a iniciativa privada a essencialmente do lote, e aí o que nós estamos vendo nesta quarta geração de verticalização da cidade é que alguns dos problemas que nós tivemos na terceira geração, ou seja, nas décadas de 90, lá no final do século 20, nós estamos repetindo, só que em tamanho maior. Professor, eu queria muito ouvir a sua opinião a respeito de alguns bairros estritamente residenciais aqui de São Paulo. São muitos, né? Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, Jardim Europa, Jardim América. Eu nunca vi na minha vida, e me parece que é um caso único, uma cidade com uma região central cheia de prédios e comércios como a Paulista, mais lá para baixo, a região do Itaim, mesma coisa, prédios altos, aquela movimentação, mercado financeiro, e entre essas duas regiões, um bairro Jardim. O Jardim Europa composto só por casas e um outro restaurante. Eu entendo que os moradores daquela região queiram manter o seu pequeno paraíso, mas em uma região tão centralizada, não deveria ser, as regras ali não deveriam ser no mínimo flexibilizadas, professor? Olha, a minha opinião sobre os jardins é bastante polêmica, eu já entrei em várias discussões sobre isso, inclusive na época do plano diretor, e eu uso uma expressão que talvez não seja a mais adequada, mas assim, não dá para você morar no interior bucólico a 400 metros da Avenida Paulista, que é uma das mais importantes do planeta. Isto é um ponto muito importante. Agora, isto não quer dizer demolir o bairro para verticalizá-lo, mas isso quer dizer o que o bairro tem de importância urbana. Por exemplo, você manter o casarão no terrenão com um muro de 2,5 metros, 3 metros, cheio de câmera, tornando a rua inóspita e um rio de carros na hora do rush, se é que isso ainda existe, porque é o dia inteiro, não é ganho para ninguém. Então, o que é necessário? É necessário que a legislação traga junto de si um projeto para aquela área que seja economicamente viável para os proprietários, que mantenha os aspectos históricos, volumétricos
e ambientais da região, mas que aumente significativamente o usufruto coletivo destas áreas tão, sobretudo as centrais, dessas áreas tão privilegiadas, a palavra é horrível, dessas áreas tão equipadas da cidade. Ou seja, a grande questão urbana no século XXI é quantas pessoas por metro cúbico real usufruem da cidade. Quanto menos pessoas usufruírem, mais cara para todo mundo a cidade será. Quanto mais pessoas usufruírem, mais barata, mais econômica a cidade será. Por isso, o aumento da densidade, ele é necessário. Este é o grande acerto do plano diretor, por exemplo, que vige hoje na cidade de São Paulo. Tornar a cidade mais econômica para todo mundo. Agora, estes bolsões, eles precisam ter projetos específicos para quê? Para que eles atendam às suas funções urbanas. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu tinha tanto a conversar com o professor Walter Caldana, tantas perguntas a serem feitas, mas eu tenho certeza que nos encontraremos de novo em outra ocasião. O professor é arquiteto e urbanista, professor da Universidade Mackenzie, conversou conosco sobre a nossa cidade. Bom sábado para o senhor, professor.